Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios? Lembra, na linguagem judaica, na ideia judaica, o gentio é todo aquele que não é judeu. Quem não é judeu é gentio. Assim, é o mesmo significado, parecido à ideia de pagão. O que é o pagão? Todo aquele que não é cristão. E aqui, no contexto de Salmo, o povo de Deus é o povo judeu. Então, todos os mais não são de Deus. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, vazias? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. É Davi quem escreveu este salmo. E a ideia aqui de ungido é o escolhido. Quando o rei ele era alçado à posição de rei, era derramado um óleo, uma unção, declarando que aquele ali era o rei escolhido pelo Senhor. Então o ungido aqui dá essa conotação de o escolhido, aquele que tem o selo do Espírito de Deus sobre ele. E essa é a mesma expressão para Messias. O Messias é o escolhido, é aquele que foi ungido por Deus para nos salvar. E o Messias é Jesus. Mas é Davi quem está escrevendo aqui. E contra o seu ungido dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Eu já vou mostrar aqui logo a seguir que Davi, ele era rei em Israel. E Deus abençoou Davi de tal maneira que ele começou a expandir o seu território. Ele começou a dominar sobre outros reis. E outros reis estavam sujeitos a Davi e pagavam impostos a Davi. Mas Davi está dizendo aqui que eles se uniram, estes reis se uniram, e agora eles estão contra Davi. Eles não querem mais se submeterem a Davi. E por isso eles dizem, rompamos os seus laços, não queremos mais nos submeter a Davi. E sacudamos de nós as suas algemas. Verso 4. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar. E no seu furor os confundirá. Eu, porém, é Deus dizendo, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O Monte Sião era o monte onde estava o templo de Deus. O Monte Sião também, sempre na Bíblia, ele é um símbolo de todo Israel. Então, o que Deus está dizendo aqui é, eu constituí Davi, o meu rei, sobre todo o meu povo, que é Sião. Verso 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, é Davi dizendo o que Deus disse a Davi. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Deus então dizendo agora para Davi, pede-me e eu te darei as nações por herança, meu filho, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, reger, comandar. E as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, que em primeiro lugar é Davi, não é? E a ideia de beijar aqui era uma cerimônia solene de submissão. Em nosso país, Dom Pedro fazia isso. As pessoas no Rio de Janeiro se reuniam e existia a cerimônia do beija-mão. E eles viam e beijavam as mãos de Dom Pedro. E naquela época também o símbolo era isso, de respeito, de reverência, de submissão. Então, quando diz beijai o filho, se submeta a Davi, seria isso. Para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Até aí. Então, como eu disse, o reino de Davi havia se expandido, ele dominava sobre muitas nações que lhe pagavam impostos. Por exemplo, veja comigo em Samuel, alguns exemplos disso. Depois disso, feriu Davi os filisteus e os sujeitou. Ou seja, agora os filisteus eram sujeitos a Davi. Os filisteus agora obedeciam a Davi. Os filisteus estavam submissos a Davi. Aquele reino estava submisso ao reino de Davi. Verso 2. Também derrotou os moabitas. E assim ficaram os moabitas
por servos de Davi e lhe pagavam tributo. Eles pagavam impostos a Davi. Verso 3 também. Também Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, foi derrotado por Davi quando aquele foi estabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Vieram os sírios de Damasco a socorrer Hadadezer, rei de Zobá. Porém Davi matou dos sírios 22.000 homens. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi e lhe pagavam tributos. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Então esse é o contexto. Esse é o contexto do Salmo. Davi está dizendo isso. Olha, eu, pela graça de Deus, pelo desígnio de Deus, eu fui ungido rei. Não fui eu quem escolhi isso. Foi Deus quem me escolheu. E Deus me designou para subjugar, oprimir essas nações malignas, para que elas estejam sujeitas ao reino de Deus. Que naquela época o reino de Deus era Israel. Agora, o texto diz que eles estão revoltados. E eles se uniram para lutar contra Davi. Rompamos os seus laços, não queremos mais pagar impostos. Ok. Como os apóstolos no Novo Testamento interpretaram o Salmo 2? Eles interpretaram da seguinte maneira: tudo isso aqui, que naquele primeiro momento se referia a Davi, na realidade, era uma grande profecia acerca de Jesus, o filho de Davi. Veja comigo, em Atos capítulo 13, versículo 33. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2, que eu acabei de ler. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Davi não está dizendo aqui, olha, Deus me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, os apóstolos pegam essa porção bíblica e a citam, direcionando-a a Jesus. Dizendo que quando Jesus ressuscitou, Deus disse, está aqui o meu filho. É óbvio que não no sentido de que Jesus havia sido gerado naquele instante, mas que para todos os efeitos públicos, ali estava a prova de que Jesus era o filho gerado por Deus, o Messias. Este é o sentido aqui da expressão. Mas não apenas isso. No Novo Testamento, isso aqui, esse ungido, olha, as nações estão se levantando contra o reino de Deus, contra o ungido de Deus. Também os apóstolos aplicaram em relação à própria igreja. A igreja também é um ungido de Deus. Por quê? Porque quando a igreja prega a Cristo, e quando a igreja é fiel, ela é uma expressão de Cristo aqui na terra. De modo que se levantar contra a igreja é se levantar contra Cristo. Portanto, este salmo aqui tem um sentido total na pessoa de Cristo e na nossa pessoa, da igreja, de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu vou te mostrar. Atos capítulo 4. O contexto aqui de Atos é, os discípulos Jesus já havia morrido, ressuscitado e estava na glória. E os discípulos estavam sendo perseguidos. Os líderes religiosos da época estavam perseguindo a igreja e ordenando a Pedro que não pregasse mais. Por conta disso, nós chegamos aqui em Atos 4, versículo 25. Chegamos a Atos 4. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. E agora eles vão citar o Salmo 2. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles estão apenas citando o Salmo 2. Agora eles vão interpretar. E veja qual é a interpretação que eles dão do Salmo 2. Eles dizem, não, o Salmo 2 não se refere apenas a Davi como ungido de Deus, mas a Jesus Cristo e a sua igreja. É o que eles vão fazer aqui agora, veja. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o seu santo servo Jesus, o qual ungiste. Quem se levantou? Os reis, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gentes de Israel. Todos eles se uniram para lutar contra Jesus e contra a sua igreja. Eles continuam. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Eles estão nos ameaçando. Nós somos o teu ungido. Sim, a igreja é a expressão de Jesus Cristo hoje. Eles estão revoltados contra nós. Olha as ameaças deste povo, Senhor. Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra.
Portanto, esse salmo tem tudo a ver comigo e com você. E não sou eu, nem sou eu quem estou fazendo essa interpretação para vocês. São os apóstolos. Os apóstolos que interpretaram o Salmo 2 dessa maneira. Primeiro princípio, então. A revolta humana contra Deus. O texto aqui diz que os homens se revoltaram contra Jesus. Se revoltaram, se uniram contra Jesus. Se uniram. Essa é a descrição bíblica acerca do homem e da natureza humana. Um animal selvagem, revoltado e indomável. Esta é a descrição. Em Romanos capítulo 5, versículo 10, a Escritura declara que eu e você, antes de nos convertermos a Cristo, éramos inimigos declarados do Senhor Jesus. Todos nós. O homem não é uma vítima oprimida pelo diabo. O homem é um inimigo de Deus, em conluio, em parceria com o capeta, lutando contra Deus. Essa é a descrição bíblica acerca da natureza humana. E se você não percebe quão grave é o estado da doença humana, não há remédio para você. Veja como os homens odeiam a fé cristã. Os movimentos feministas, os movimentos comunistas. Publicamente eles declaram seu repúdio, sua ojeriza, seu ódio contra a fé cristã. Karl Marx, o pai do comunismo, disse com todas as letras: a religião é o ópio do povo. Ele escreveu isso na Inglaterra, onde a fé cristã era a religião maciça daquele lugar. A religião é o ópio do povo. Ópio é aquela droga para sedar o caboclo. O que ele estava dizendo é: a fé cristã, todas as outras religiões, mas com certeza a sua birra maior era contra a fé cristã. A fé cristã é apenas um sedativo, não é a verdade. É apenas uma droga que anestesia as pessoas diante de seus problemas. Os movimentos feministas, de maneira muito pública, associado com os movimentos LGBT, declaram seu ódio a Jesus Cristo. Na internet, todo tempo, você vê lá a Santa Ceia, de Leonardo da Vinci, pintada por Leonardo da Vinci, repintada com homossexuais, fazendo sexo. As feministas odeiam a fé cristã e declararam com todas as letras que o objetivo delas era destruir a fé cristã. Por isso que é muito estranho uma pessoa que se diga cristã, defendendo as pautas feministas, dentre elas o ódio à maternidade, outra pauta, o direito de trabalhar fora. É muito estranho, porque elas se levantaram, está lá, em todos os livros delas, Simone de Beauvoir, Beth Friedan, no livro A Mística Feminina, está lá, só você ler. Dizendo: olha, estamos aqui para destruir, aniquilar a fé cristã. Agora, não pense que essa natureza rebelde não está aí em você, que é cristão. Porque se dissermos que não temos pecado, diz a Escritura, nos enganamos. A palavra pecado aqui está no singular, se referindo à nossa natureza maligna. O que ele diz? Se dissermos que não temos mais uma natureza corrompida, estamos mentindo, estamos enganados, ainda temos uma natureza maligna em nós. É isso que ele está dizendo. Veja-se, o que está acontecendo aqui não é exatamente o que acontece conosco quando a gente se converte. Veja o texto de 2 Coríntios 2,14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Muitas pessoas leem esse texto e dizem: olha, Deus está nos conduzindo em vitória, por conta da palavra triunfo ali. É óbvio que isso não está errado. O sentido do texto também é esse. Mas esse é o segundo sentido, é a consequência do verdadeiro sentido. Qual é o verdadeiro sentido desse texto? O que significa nos conduz em triunfo? Paulo está empregando aqui um termo emprestado dos romanos. O Império Romano dominava na época de Paulo. E o Império Romano, ele ia a uma nação inimiga e subjugava aquela nação. Vencia aquela nação. Aqueles inimigos, aqueles revoltados. E então, o general romano entrava, geralmente com o rei daquela nação vencida. Entrava com aquele rei
daquela nação vencida num cortejo triunfal em Roma, onde se fazia um corredor, de um lado romanos, do outro lado mais romanos, e no meio se fazia um cortejo triunfal da vitória romana sobre as nações revoltadas e agora subjugadas. É este o termo que Paulo está usando para nós. O que Paulo está dizendo a meu e a seu respeito é: você era um revoltado contra Deus. Não, pastor, eu nunca fui. Ou então, ou a Bíblia está errada, ou você não se conhece. A Bíblia diz que o homem é revoltado contra Deus. Ah, mas eu criei em Deus, pastor, desde pequeno. Você cria num Deus que você fabricou, não o Deus bíblico. O Deus bíblico, o Deus verdadeiro, a Bíblia diz que o homem odeia. Romanos diz isso. Romanos diz isso. Então, o que Paulo está dizendo é: Deus foi até você, te subjugou, te venceu. E aí, então, você entrou no reino de Deus, na glória, na Jerusalém celestial e não em Roma, por meio da força, do poder e do amor de Jesus Cristo, que te venceu, mesmo sendo você um animal selvagem. Assim, a Bíblia nos descreve. Deus não nos descreve como vítimas, mas sim como inimigos que foram subjugados, que foram dobrados. Lembra de Jacó lutando contra Deus? É só uma grande parábola acerca do meu e do seu caminhar com Deus. Em inúmeros momentos, estamos lutando contra Deus. Deus querendo que vamos para o lado leste e nós estamos indo para o oeste. Inúmeros momentos. E se você não reconhece isso em você, é um perigo tremendo. Porque ainda hoje, essa natureza maligna está aí. Veja como que em inúmeros momentos você pode lutar contra Deus sem nem perceber. Ainda que o pastor seja fiel, ainda que o pastor, o homem que está pregando, tente ser honesto e o mais capaz possível, aí, no seu coração, você vai ouvir vozes de vez em quando, dizendo assim: ah, quem é ele para falar isso? Ele tem falhas também? Ah, ele está pregando sobre isso, mas para ele é fácil pregar sobre isso. Para ele é fácil. Nossa natureza maligna, nosso coração enganoso, está o tempo todo tentando nos derrubar. Nosso coração é rebelde, nosso coração é depravado, desesperadamente corrupto, diz Jeremias. Em todo o tempo, o Senhor está nos subjugando. Ele fez isso uma vez e está fazendo o tempo todo. O tempo todo. Quebremos os seus laços. Quebremos os seus laços. O texto diz aqui: não queremos nos submeter. Os homens deste mundo consideram o reino de Deus uma escravidão. O reino do filho de Davi, que é Jesus Cristo, que é pregado por nós hoje. Porque nós somos a expressão do reino de Deus hoje. O reino dos céus é a igreja. Está aqui. Porque a igreja prega a mensagem de Jesus. Mas o que os homens dizem? Rompamos os seus laços. É uma escravidão. Servir a Deus, ouvir a igreja, é uma escravidão. É muito interessante como que nós podemos ouvir isso na boca de esquerdistas e de artistas da Globo. Um dia eu estou lá assistindo um roqueiro da Rede Globo. Ele é um comentarista da Rede Globo. E ele contando que antigamente era muito difícil, a influência da religião atrapalhava muito. Mas aí eles conseguiram a liberdade para poder dormir com todo mundo, para homem sair com homem, mulher com mulher. Eles conseguiram a liberdade. Mas antes a religião oprimia. Rompamos os seus laços, eles estavam dizendo. E agora parece que eles romperam. Só parece. Parece que eles são livres agora. Eles fazem o que querem. E na realidade, a perversidade sexual é que se tornou a moralidade vigente. Ser pervertido é que é o normal. Ser santo e puro sexualmente é que é motivo de chacota e até de perseguição. Então, eles acham que romperam os laços. Apenas acham. Apenas acham. Por quê? O Senhor dá gargalhadas celestiais acerca
de homens que se levantam contra o Senhor e contra o seu reino. Ri-se aquele nos céus. Ri-se aquele que habita nos céus. A ideia aqui é, por mais que eles se levantem, Deus está tão alto que eles não podem chegar. É quase aquela ideia mesmo, sabe, quando um menininho vem iradinho, querendo um bebezinho, vem querer brigar com você, e aí você põe a mão assim, e ele fica ali, dando soco no ar. A ideia é mais ou menos essa. Ri-se aquele que habita nos céus, quando olha esses anões tentando enfrentá-lo. Ri. Deus se ri dos poderosos, daqueles que se acham poderosos, que acham que podem romper os laços, que acham que podem ser livres de Deus, dizendo, vou viver a minha vida e ninguém tem nada a ver com isso. Se Deus ri desses homens, por que você chora? Se Deus diz que Ele há de despedaçar todos eles, por que você desanima ao olhar o caos que nós vivemos hoje? Olhe para trás. Olhe em 2000 anos de história da igreja e veja se isso não se cumpriu. Veja. Veja se isso não se cumpriu. Na época da igreja primitiva, a igreja era uma comunidade de pescadores, sem dinheiro, sem prestígio social, sem influência política alguma. E os ímpios estavam reinando. O Império Romano, com todo o seu poderio, com toda a sua idolatria, com todo o seu poder bélico que assustava e apavorava os inimigos. O que aconteceu com o Império Romano? Ruiu! Ruiu! Não sobrou nada. E aquela comunidade de pescadores, onde está? Está aqui, viva, até hoje, 2000 anos depois. Por quê? Ri-se aquele que habita nos céus. Em relação a todos aqueles que pensam poder viver em liberdade. E todos os outros reinos ruíram. Mais recentemente, os comunistas, a União Soviética, o Muro de Berlim caiu. Eles diziam, somos ateus. Vamos estabelecer o paraíso na terra. Não precisamos de Deus. Vamos aniquilar a religião. E aí então, o povo atingirá a maturidade e chegaremos ao céu. Foi isso que aconteceu? Ou lá, uma piada recorrente lá na União Soviética era, realmente aqui não temos Deus, não temos batata, não temos nada aqui. E milhões de pessoas morreram de fome, naquilo que virou um inferno. Ruiu. Napoleão Bonaparte morreu doido. Pôs medo em todos, morreu. Derrotado, humilhado. Ri-se aquele que habita nos céus. Em terceiro, o texto diz que o Senhor não terá misericórdia. O verso 5 diz assim, na sua ira, a seu tempo, ele tem um tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Deus não vai ter misericórdia desses homens, daqueles que depois de advertidos, daqueles que depois de ensinados, insistem em viver na mentira, insistem em viver longe de Deus. O que Deus diz é, eu vou falar com eles, com ira. O que ele está dizendo é, não sairá uma palavra de misericórdia de meus lábios. Não sairá, está perdoado. Não sairá, eu vou te restaurar. Não sairá, vou te dar outra chance. Porque a Bíblia diz assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Porque haverá um momento onde as portas da misericórdia serão fechadas. E aí ele diz, Deus irá falar com este homem apenas no tom do juízo. Mas no verso 9, o texto diz, com vara de ferro as regerás e as despedaçarás. O termo é forte, não é? O termo é bem forte. Ele vai despedaçar, aniquilar, extinguir, acabar, arrasar com esses homens ímpios e pagãos. E aqui, óbvio que é uma profecia sobre todos. A ideia aqui do cetro de ferro é a ideia de juízo. É um cetro de ferro.
É um cetro de ferro. É interessante. É outra expressão para dizer, Deus não vai ter misericórdia desses homens. Você se lembra quando Davi diz, tua vara me consola, teu cetro me consola? Ó Deus, quando eu olho para a tua vara, que é o símbolo da tua autoridade, do teu poder, eu tenho descanso, porque eu sei que o Senhor tem todo o poder. Olha que coisa. Para Davi, o cetro de Deus traz consolo. Para os ímpios, o cetro de Deus traz desgraça. O mesmo poder de Deus, que é para o seu povo, que é para proteger o seu povo, é para aniquilar os homens maus. Pastor, você é muito bravo. Eu sempre ouço isso. Despedaçarás. Ah, você faz uma interpretação muito não sei o que lá do texto. Não, eu só li. Despedaçar. Ele vai despedaçar. Está ali. É porque Deus é assim. É porque você ouviu durante muito tempo um Jesus que não é o da Bíblia. Um Jesus que parece mais um vovô bonachão ou o Jesus hippie, paz e amor. Esse não é. Esse não é o Jesus da Escritura. Não é. Definitivamente não é. Quarto, ele é o rei. Versos 7 e 8 diz, pede-me e eu te darei as nações por herança, as extremidades da terra por tua possessão. O Senhor Jesus é o dono de toda a terra e é o Senhor absoluto. O que Deus está dizendo é, eu estabeleci Cristo como um nome acima de todo o nome e ninguém pode se opor a ele. Essa é a profecia. Ninguém. Ninguém. Ninguém poderá vencer o reino de Deus, vencer o seu ungido. Vencer o seu ungido, de modo algum. Portanto, o que nós devemos fazer ao viver diante de um Deus justo e santo assim? Primeiro, deixai-vos advertir. Ou seja, como diz o verso 10, agora, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir. O mandamento é específico para os reis, mas é óbvio que vale para todos nós. Permitam que Deus advirta, que Deus os repreenda, que Deus, em muitas vezes até vos humilhe. Se humilhem diante dele. É isso que ele está dizendo. Se humilhem, se humilhem, se humilhem. Segundo, honrem. Beijai o filho, como eu expliquei aqui, era um símbolo de honra e de submissão ao rei. Eles se ajoelhavam, beijavam a mão do rei. Honrem. Terceiro, tenham temor. Verso 11. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. A ideia de temor e tremor possivelmente é o seguinte. O temor é aquilo que está lá dentro, lá na minha alma. E o tremor é aqui no meu corpo. Como Paulo diz que pregou com temor e tremor. Ou seja, até suas pernas balançavam, bambeavam de temor de Deus. Por medo de falar alguma besteira. E ele diz, eu prego a palavra de Deus com temor e tremor. Agora, esse salmo está dizendo que Deus se ira contra o mal. Que Deus há de despedaçar os malignos. Lá no Antigo Testamento, e eu já estou encerrando, lá no Antigo Testamento, a arca de Deus era uma representação de Deus. É só um símbolo. Deus não era a arca, era só um símbolo. Assim como Deus usa inúmeras figuras para representar a sua natureza. Como nós precisamos desses símbolos, Deus usou a arca. E a Bíblia diz que a arca havia sido levada para o reino dos filisteus. E, novamente, trazida para Israel. E ela foi deixada em Bet-Semes, um lugar de Israel. Uma cidade israelita. Diz a Bíblia que o povo, ao ver a arca chegando, o povo se aproximou da arca e olhou para dentro da arca, o que era terminantemente proibido. Diz o texto que morreram 70 homens, só por olhar a arca. Só porque olharam a arca. Morreram. Lembre-se, nosso Deus não mudou. Não existe um Deus mau no Antigo Testamento e um Deus bonzinho que se converteu no Novo. O mesmo Deus justo e amoroso do Antigo Testamento é o mesmo Deus justo e amoroso do Novo. Só existe uma Bíblia, um livro só. Lembre-se disso. Deus não muda. Simplesmente por olharem, foram fulminados. E aí então, diz o texto que eles disseram assim: quem
poderia estar perante o Senhor? Este Deus santo. Quem? Quem pode habitar diante de um Deus assim? A Bíblia fala que Moisés, o grande Moisés, pediu a Deus: Senhor, deixe-me ver a tua face. Veja a resposta de Deus. Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Por quê? Porque nós não somos dignos. Porque a justiça de Deus aniquilaria a nossa maldade. Porque é isso que nós somos: malignos, depravados, pecadores. A bondade de Deus nos sufocaria. Por isso Deus diz: não, vocês não podem conviver comigo. Vocês não podem me ver por completo, pelo menos não ainda. Então, sabe o que Deus fez com Moisés? Moisés, eu vou te colocar dentro de uma rocha, e a minha mão irá te cobrir. E eu vou passar, e você me verá de relance, pelas costas. Estamos diante deste Deus santo, onipotente, que fazia Paulo pregar com temor e tremor, que fazia o grande apóstolo Paulo tremer por completo, de medo desse Senhor. No Novo Testamento isso, tá? Estamos diante deste Deus, que fez Isaías, como diz a Bíblia, cair ao chão, quando viu a glória de Deus. Caiu ao chão e ficou sem chão. Estamos diante deste Deus, que fez o grande apóstolo João. Ao ver Jesus Cristo, João caiu como morto. Bem diferente do Jesus hippie dos evangélicos modernos, hein? O Jesus moderninho a gente chama de mano. E aí, mano? É nós. A gente chama de você, a gente canta você. O Jesus dos evangélicos trata os nossos pecados como o STF trata os criminosos de nosso país, com muita indolência, deixando todos os bandidos à solta, sem nenhuma punição. Esse é o Jesus dos evangélicos, que eles dizem que é amor. Só que a Bíblia diz que o amor não aceita mentira. O amor se regozija com a verdade. O Jesus deles não é irado contra o mal. Não é. E por isso, e como o Jesus deles não se ira contra o mal, eles são amantes da maldade. Porque o seu Deus vai determinar o seu caminhar. Se o seu Deus é justo e odeia, essa é a expressão bíblica, não minha, odeia o que é mal, odeia o que é mal, você também vai odiar o que é mal. E você vai com todas as suas forças correr daquilo que é mal. Mas se o seu Deus é essa coisa que muitos evangélicos inventaram, que não tem nada a ver com Jesus da Bíblia, é essa coisa indolente, essa coisa molenga, esse vovô bonachão, você também será alguém que brinca com o pecado. Quem pode estar diante deste Deus santo? Quem pode? Moisés foi colocado dentro da rocha. Você sabe quem é essa rocha? Você sabe a única maneira de você não ser fulminado neste exato instante? Você sabe por quê? Porque essa rocha, ela tem nome e se chama Jesus Cristo de Nazaré. E a Bíblia diz que todos aqueles que estão em Cristo estão debaixo da bênção de Deus e foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Por isso, não são fulminados. É por isso, é porque esta rocha, que é Jesus Cristo, nos protege da santa e justa ira de Deus contra o mal. O Espírito Santo de Deus, que gera contínuo arrependimento em nossos corações. Esta é a nossa rocha. A graça de Deus, que produz temor em nossos corações. Quem vive assim, pela fé, em arrependimento e temor diante de Deus, este homem, e somente este homem, poderá dizer o que está aqui no final do versículo 12. Poderá dizer acerca de si mesmo. Veja o que está escrito. Bem-aventurado. O que significa? Abençoado. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Todos aqueles que se colocam debaixo da autoridade, do reino de Jesus Cristo.
Todos aqueles que vivem em temor diante de Deus. Temor diante de Deus. Sabendo que Deus, ele é amor. E justamente porque ele é amor, ele tem que odiar o que é mal. Deus é bom. E Deus ser bom significa que ele odeia tudo o que é mal. Viver no temor de Deus é isso. É viver todos os dias sabendo que você existe diante do Senhor. Porque do contrário, o destino de todos os homens, de todos eles, sem exceção, que não vivem no temor do Senhor, o destino de todos eles é que eles serão despedaçados. Um dia, eu estava aconselhando uma pessoa, porque o marido dela estava a traindo. Já faziam alguns longos anos. E obviamente eu voltei para casa, irado, acho que é natural, mas uma vontade de matar o cara, sabe? Gente, uma vontade. Olha o que ele fez com as crianças. E aí, obviamente, o que a Escritura diz é que para todos há perdão. Para todos. Até para o mais safado. Mas eu também me lembrei que a Escritura também diz que aqueles que não se arrependem, eles serão despedaçados. E, por um acidente, meu filho estava do meu lado, e ele acabou vendo um pouco da cena, do que estava acontecendo. E eu lhe disse isso. Você é um garotinho. E você está ouvindo a palavra de Deus. E você, escute-me agora. Lembre desse homem, de tudo que ele está fazendo. Lembre-se. E você pode registrar aí. Se ele não se arrepender, você vai ver qual será o destino dele. E aí eu lhe contei do nosso vizinho. Lembra do nosso vizinho? Aquele cara que é um demoniado, lembra? Cada dia ele trazia 2 mulheres para dentro de casa, lembra? É de 2, de 3 às vezes, numa vez só. Ele morreu aos 37 anos de câncer. Tão jovem. Eu disse isso a ele, porque a Escritura diz isso. O Senhor é bom, e a seu tempo ele há de julgar todos os homens, sem exceção. Sem exceção. A seu tempo ele lhes há de falar com ira. Portanto, que vivamos no temor de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os dias. Todos os dias. E que em dias como os nossos, onde parece que eles romperam os grilhões, que eles estão livres, que os homens maus estão reinando. Lembre-se, isso já aconteceu inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Eles se declararam como livres de Deus. E em todas as vezes, todas, sem exceção, em todas, eles foram despedaçados. E o povo de Deus sempre foi guardado e abençoado. Porque bem-aventurado aquele que se refugia no Senhor. Bem-aventurado aquele que se submete ao reino de Deus. Que submete ao seu Davi, que se chama Jesus Cristo de Nazaré.